Oi, amigos! Hoje eu vim ensinar um pão vegano de nozes, castanha e damasco. Mas se você não tiver nenhum desses ingredientes em casa, você pode substituir, deixar só nozes ou só castanha, tirar o damasco, colocar uma uva passa e fica a seu critério, tá? A base da massa é a mesma. Vamos lá? Então, vamos utilizar 1 kg de farinha branca, ou você pode substituir 50% por farinha integral. Não fique preocupado em anotar toda a receita, vai estar na descrição do vídeo. Então, 1 kg de farinha, vamos misturar aqui 1 colher de sopa de fermento biológico, açúcar, aqui eu tô usando açúcar demerara, tá? São 2 colheres de sopa. Vamos mexer. Vamos misturar toda essa parte seca, exceto o sal. O sal vai ser por último. Na verdade, a gente só vai adicionar o sal no final do processo que a gente vai sovando a massa, tá bom? Aqui, então, eu já vou colocar o meu damasco. As frutinhas eu piquei bem pequenininho, tá? Para ele ficar melhor distribuído no pão. Aqui eu tenho a castanha, usei castanha do Pará e nozes. Pode ser a castanha de caju, tá? O que você tiver em casa. Vamos continuar misturando essa parte seca. Agora, vamos acrescentar o óleo. São 250 ml de óleo. Aqui eu tô usando o óleo de girassol, mas pode ser o de milho, de canola e até o de soja, caso você não tenha alguma outra opção. Eu prefiro esses outros que eu citei primeiro, tá? Mas não tem importância se você tiver somente o de soja em casa. Então, depois do óleo e a gente ter misturado bem, vamos colocar a água. São 750 ml de água. Temperatura ambiente, tá? Ela não precisa amornar. Temperatura ambiente já é o suficiente. Pode colocar tudo. E agora o processo é dar uma boa misturada aqui na tigela antes da gente levar para a bancada, tá? Então, só mais uns minutinhos misturando, a gente já leva para a bancada. Bom, eu dei uma boa misturada na massa ainda na tigela. Ela continua grudando, não tem importância, é assim mesmo que a gente vai querer essa massa, tá? Aqui na bancada, eu trouxe só um pouquinho de farinha de trigo. A minha preocupação agora com essa massa não é colocar mais farinha, tá? Nós vamos sovar essa massa por 10 minutos, mas sem adicionar mais farinha. Vamos só trabalhar com ela, desenvolver o glúten na massa, mas sem se preocupar, ela vai continuar grudando. O importante é você ter paciência e não colocar mais farinha, tá? Então vamos lá? 10 minutos sovando. Agora, quase no final da sova, a gente vai colocar o sal, tá? A gente adiciona o sal e continua sovando só mais um pouquinho agora, só para misturar o sal à massa, tá bom? Bom, passados os 10 minutos sovando, a gente já tem uma massa aqui que continua bem elástica, mas já não pega tanto na mão igual no início da sova, né? Ele rende 2 pães, então eu vou dividir aqui ao meio, de olho mesmo, tá? Agora eu posso até polvilhar um pouquinho de farinha só para eu conseguir tirar ele aqui da mesa. Você vai fazer o formato que você desejar. Pode ser bolinha, pode ser compridinho. Aqui em casa a gente costuma mais fazer o comprido. Acho que até o tempo de forno dele fica um pouquinho relativamente menor, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou moldar esses 2 pães. Vamos colocar na forma, né? Amassar na forma
e esperar de 10, 15 minutos ele dobrar de tamanho. Depois que dobrar de tamanho, eu te mostro como ficou e a gente vai levar pro forno, tá bom? Depois de 15, 20 minutos, ele dobrou de tamanho. Olha como ele ficou bem maior. Então vamos levar ao forno. O forno eu já deixei pré-aquecendo a 180 graus. Agora eu aumento um pouquinho, deixo 200 graus o meu forno e vou observar. Demora cerca de uns 40 minutos para o pão assar e chegar à coloração que eu gosto. Tá? Daqui a uns 40 minutos eu volto pra gente ver o resultado final. Depois de 45 minutos no forno, meu pão ficou pronto. Esperei esfriar um pouquinho, como eu já falei em vídeos anteriores, tem que esperar ele dar uma esfriada, porque senão na hora que você cortar ele pode empelotar ao meio, tá? E aqui ele tá, belo e formoso. Eu vou cortar pra vocês darem uma olhada no meio desse pão. Olha que macio, gente. Olha isso. Fumaça ainda... Mesmo deixando esfriar, ainda sai um pouquinho de fumaça, olha. Super macio. Gente, água na boca. Façam, é fácil. Faça você, tenha esse prazer e esse costume, essa rotina de preparar o seu próprio alimento. Agora eu vou tomar meu café da tarde.